Estamos ao vivo no Instagram. Ah, que bom. Boa tarde, pessoal que já está aí presente na nossa live. Obrigado. Hoje a live é ao vivo com o nosso amigo Bill Jackson, professor de matemática, um expert em Singapura, de matemática de Singapura e do Japão. Ele veio participar aqui com a gente hoje para sanar as dúvidas, né, sobre esse método. E quem quiser fazer pergunta, pode ir mandando perguntinhas aí na nossa caixa de pergunta. Tá bem? Tá bem. Podemos começar? Sim. Temos bastante gente online aí já. Sim. Olá, Brasil, Floripa. Bill, fala um pouquinho de você para a gente. Qual que é a sua influência com o método de Singapura e por que, como um professor de matemática, você foi se apaixonar logo por esse método? O que te encanta no método de Singapura, no método do Japão? O que eles têm de diferente? Que eu era professor de matemática na escola nos Estados Unidos e fiquei interessado em matemática japonesa e matemática de Singapura depois de visitar escolas no Japão no ano 1999. E depois comecei a trabalhar com professores japoneses em uma escola japonesa nos Estados Unidos. E gostei muito da maneira que eles ensinaram. Então, tentei aprender seus métodos de ensino. Depois, viajei a Singapura para estudar os métodos de ensino de Singapura e são muitas semelhanças. Há muitas semelhanças com o método de Singapura e de Japão. E comecei a usar materiais e métodos de Singapura e Japão em minha sala de aula. Meus alunos ficaram muito animados e aprenderam muito matemática dessa forma. A diretora da minha escola gostou muito os lições meus e ela pediu que eu compartilhara os métodos com os demais professores da minha escola. E então adoptamos toda a escola os materiais de Singapura e os métodos de Japão. É como uma mescla, vamos dizer. São métodos parecidos. Sim. E você acha que com esses métodos as crianças aprendem com mais vontade? Elas entendem melhor o que estão aprendendo? Sim, está aprendendo muito melhor. A metodologia é muito diferente. Por exemplo, os métodos tradicionais de ensino, os alunos não descobrem as ideias por conta própria. O professor apenas fala, escreve no quadro negro, enquanto os alunos ouvem e escrevem em seus cadernos. Alguns alunos entendem, mas muitos não, e muitos alunos ficam frustrados e começam a pensar que não são bons em matemática e não gostam de matemática. Em Singapore Math e matemática japonesa, a abordagem de ensino é chamada CPA, que é concreto, pitórico, abstrato. E os alunos aprendem matemática em 3 fases. Primeiro, descobrem as ideias matemáticas resolvendo problemas em contextos de vida real, usando materiais concretos, manipulativos. Em seguida, eles desenvolvem uma imagem pitórica da matemática, vendo a imagem dos materiais concretos no livro. Em seguida, eles resolvem problemas abstratamente com apenas números. E esse é o estilo CPA, em inglês CPA Approach. Legal. E a gente percebe também que o professor que é treinado no método de Singapura, Sim. ele é muito importante para que o aluno aprenda, né? Como que é? Qual é a diferença de um professor de uma escola, por exemplo, tradicional, que só vai escrever no quadro,
de um professor que é treinado em Singapura? O que eles Sim. têm que ter para... Porque o professor em Singapore Math atua mais como facilitador da aprendizagem. O professor orienta os alunos fazendo perguntas e levando os alunos a descobrir ideias matemáticas. O professor também envolve os outros alunos em conversas dinâmicas para que possam aprender uns com os outros. Os alunos também aprendem matemática por meio de jogos. Sim, isso é muito bom e favorece muito o aprendizado das crianças, né, Bill? Nós vemos que no Brasil, por exemplo, os alunos estudam muito mais tempo. Um currículo do Brasil, por exemplo, tem mais de 240 horas só de ensino de matemática. E a gente percebe que a matemática do Japão, como a gente pesquisou, ele utiliza a metade dessas horas para ensinar matemática. E nos rankings, por exemplo, como no exame PISA, né, em rankings mundiais, os alunos de Singapura, os alunos da China, os alunos do Japão, eles estão sempre à frente desses rankings, né? Então, sim. Por que esses alunos aprendem tão bem? Muitos fatores, não? Mas então, a matemática em Singapura não é simplesmente como aprender como resolver com fórmulas e coisas assim. A matemática em Singapura e a matemática japonesa usam uma abordagem conhecida como ensino por solução de problemas. Os alunos não apenas memorizam as fórmulas, mas primeiro tentam resolver o problema por conta própria. O foco está no entendimento conceptual, não apenas como obter uma resposta, mas por que podemos obtê-la dessa maneira. Em Singapore Math existem muitos métodos úteis para resolver problemas desenhando diagramas, por exemplo, chamados bar models, modelos de barra. E esses diagramas ajudam os alunos a traduzir as palavras a uma situação de um problema de palavras em uma imagem que ajuda a entender como resolver os problemas. E este método de bar model de diagramas é realmente uma forma de álgebra pitórica. É uma das características mais importantes da matemática em Singapura. Os jovens, as crianças, podem resolver problemas que geralmente requerem álgebra para resolver, mas aprendem como métodos muito simples, como desenhar diagramas e concentrar muito no significado da matemática, não só memorizar fórmulas e coisas assim. Sim. E todo esse empenho que as crianças têm em resolver problema, em fazer esse cérebro ficar mais rápido, assim, no que se refere... Porque quando uma criança aprende a resolver problema, ela não aprende a resolver só problema de matemática. Sim. Ela aprende a resolver situações adversas. Sim. Né? A ser mais criativo. Você acha que a gente percebe que alunos da matemática japonesa, alunos da matemática de Singapura, fazem contas de cabeça muito rapidamente? Sim, porque também há muita ênfase no cálculo mental. É como um exercício para o cérebro. Você, com Singapore Math, você aprende a pensar de forma diferente. Por exemplo, 8 mais 7, o primeiro ano, aprende o aluno, por exemplo, mudar 2 de 7 a 8, a fazer 10 e a fazer cálculos mentais de forma muito fácil, muito efetivo. E é mais
É como pensar que a matemática não é a meta, a matemática é como o veículo para lograr a meta. A meta é como pensar e de forma diferente. Sim, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento do cérebro do ser humano, né? Por Sim, isso que os alunos também se desenvolvem em outras áreas, na área de línguas, na área de ciências, em outras áreas, porque o cérebro fica apto a sim. pensar de uma forma coerente, de uma forma positiva e madura. O que nós vemos muito no Brasil, Bill, é que estudamos muito um determinado tema, mas quando acaba a escola, a gente presta a prova do vestibular e depois a gente esquece o que aprendeu. Sim, Porque, assim, de fato, nós não aprendemos, nós decoramos. sim. E você acha que com a matemática de Singapura isso é um pouco diferente? Sí, aprenden menos temas, menos tópicos, mas passam mais tempo cada um, especialmente enfocando no entendimento conceptual, o porquê, não só como. Por exemplo, o professor pode dizer aos estudantes como encontrar a área de um paralelogramo, dar a fórmula, mas o estudante vai esquecer depois ou não vai poder encontrar a área de uma forma desconhecida. Com Singapore Math, aprende como pensar e então aprende o porquê a fórmula funciona, porque como está relacionado com outras formas e tratam de inventar seus próprios métodos, os estudantes, de como resolver os problemas. Então, aprendem como pensar, não só memorizar. Sim. Você é autor de diversos livros de Singapura, de matemática, né? Sim. Matemática de Singapura. Como que... Explica um pouquinho, assim, para quem está assistindo a gente, Bill, como que esses livros, como que esses autores são chamados, como que esses livros são feitos, né? Qual que é a sua influência nessa área, assim? Você foi Sim, um dos primeiros professores a trabalhar com isso nos Estados Unidos e um dos primeiros também a implementar esse tipo de ensino, né, nos Estados Unidos. Como que acontece a formação desses livros? sim, é que quando comecei a aprender sobre a matemática em Singapura, eu trabalhava com professores em Singapura e também em Japão, e as companhias dos livros de esses países queriam fazer os livros nos Estados Unidos para vender nos Estados Unidos, me consultavam comigo e também depois me perguntaram se eu posso escrever os livros e pouco a pouco ia escrevendo os livros e agora sou o autor do livro mais novo de Singapura, se chama Dimensions Math. Este livro, eu sou o autor principal. Eu he trabalhado com as companhias em Singapura e também em Japão, porque eu também sou autor de umas séries de livros japoneses também. Que bom. E a gente fica muito contente de ter essa oportunidade de falar com você e de ter esse material tão bom na nossa escola e ter você como nosso treinador dos nossos professores, nosso consultor nessa área. Você esteve na Aloha, né, no Sim, treinamento que você passou para a gente, que foi incrível. Todos amaram e ficaram muito satisfeitos, e nós mesmos queríamos ter aprendido matemática dessa forma. E o que você notou quando você deu treinamento? O que você notou da nossa escola, dos nossos professores, da relação que eles têm com as crianças? sim, é que os professores de Aloha são muito entusiasmados, inteligentes. Eles aprenderam os métodos rapidamente e ficaram muito animados para usar esses métodos com seus alunos. Eu os observei ensinando seus alunos
alunos com esses métodos e eles fizeram um trabalho fantástico, melhor que eu. Melhor que eu. São bons. E a escola de Aloha é uma escola muito boa, é divertida, alegre para as crianças. Eu he viajado para escolas em todo o mundo. E nas boas escolas as crianças são felizes e gostam de aprender. E vejo essas crianças que gostam de aprender matemática. Posso dizer que os alunos da escola Aloha gostam de aprender pelos sorrisos em seus rostos e os sorrisos dos rostos dos professores também. É uma escola, também para mim, a escola Aloha pode influir muito a educação de matemática e outros temas, por suposto, em todo o Brasil. É um bom exemplo de uma boa escola, um bom exemplo. Ojalá, como se diz? Pode usar esse termo que a gente... Quem ao dera, futuro, usamos, a escola Aloha pode influir a todo o país do Brasil para melhorar a educação. Que bom, Bill. Ficamos bem felizes que você teve essa visão da nossa escola e a gente estuda muito para poder melhorar ela a cada ano. Mas ficamos bem felizes com a tua explicação do método de Singapura. Se alguém tiver, das pessoas que estão nos assistindo, quem tiver dúvida, pode mandar aí para a gente que o Bill pode responder. Se você tiver dúvida, pode mandar aqui mesmo pelo link do Instagram. E, de qualquer forma, Bill, eu quero te aproveitar, agradecer essa live e agradecer a sua parceria com a nossa escola, sua parceria comigo também. Muito obrigado. E os nossos professores são muito felizes por receber esse treinamento, por utilizarmos os materiais que utilizamos. E, verdade, a gente vê uma grande diferença para as crianças. As crianças estão aprendendo muito mais rápido. Que bom. E elas gostam do que aprendem. Isso é muito legal. Eu queria te pedir só mais uma pergunta aí. Se você puder falar um pouquinho, que foi uma das coisas que eu achei muito interessante no material de Singapura, que foram os manipulativos. Sim. Os materiais para manipular, né? Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, usamos bastante o TemFrame e alguns outros materiais que no Brasil acabou sendo novidade. Sim. Em algumas partes do mundo já é bem utilizado, mas no Brasil é bem novo esse tipo de material. Mas a gente percebeu que ele é fundamental para a aprendizagem da criança. Eles aprendem muito bem, muito rápido, quando estão com os materiais nas mãos, né? Sim, está bom, está bom. Eu vou mostrar melhor com os manipulativos. Ok. Muito bom. Ok. Ok. Por exemplo, o estudante aprende a somar 8 mais 6, verdade? Então, 8, aqui são contadores, 8. Este é um marco 10, TemFrame. TemFrame se chama, porque há 10 espaços. E então, acá, um momento, vou tratar de colocar meu telefone melhor. Ok, aí está melhor. Então, são 8 mais 6.
verdade? Sim. A criança em primeiro grado aprende que 8 falta 2 para que forma 10. Então, vou dividir 6 em 2 e 4. Então, ponho 2 acá. E agora são 10 mais 4. Então, 8 mais 6 são 14. Este método é muito bom, porque eu posso somar, por exemplo, 88 mais 16 ou 180 mais 60, usando o mesmo método. Então, o estudante aprende como representar os problemas com estes manipulativos. São blocos, há outros, muitos diferentes classes de manipulativos. E isto é a parte do CPA Approach, CPA concreto, depois pictorial, porque vai ver no livro desenhos. E depois são 8 mais 6, aprende por memória. Não é que não aprende por memória, depois sim aprende por memória, mas não é a primeira coisa que fazem. Primeiro, aprender muitos diferentes métodos conceptuais e depois praticam. Sim. Isso nós notamos nas nossas crianças que faz total diferença. Quando eles... Geralmente no Brasil nós começamos o contrário. Nós ensinamos a criança a contar até 10 e depois fazemos 10 mais 2. E ela começa a contar pelos dedos. E por esse método, não. Nós trabalhamos primeiro o pensamento de base. Uma base de 10 números. E quais são as variações dentro da base desses números. Depois, passamos isso para o livro. E, por último, pensamos no símbolo, 10 mais 2. Então, isso faz muita diferença na aprendizagem da criança e nós estamos apaixonados por esse método. Sim. Porque é muito eficiente. É muito bom. Por exemplo, isto aqui, um marco 10 para os alunos de primeiro grado, primeiro ano ou kinder, e aprendem como contar. Por exemplo, vai contar como qualquer coisa, como lápis ou o que seja. E então vai contar 1, 2, 3, 4. E aqui há uma linha 5. Vem que a metade de 10 é 5. Depois, 6 é 5 mais 1. 7, 5 mais 2. Também posso ver que 7 mais 3 são 10. Então, estes materiais, por exemplo, nada mais com esta imagem, eu posso ver que 8 falta 2 para fazer 10. É 3 mais que 5. 5 mais 3 são 8. 10 menos 8 são 2. Então, é uma forma muito bom. E isto é também quando chega aos anos maiores, por exemplo, quando está aprendendo frações, utilizam círculos e é muito efetivo. Sim, estamos notando isso nos nossos alunos. E até aqui tá a Silvana, ela é mãe da Vi, que estuda lá na escola, e ela está dizendo, sim, a Vi está evoluindo a cada dia, que o método é maravilhoso e é notável. A gente tem percebido isso nas crianças. Elas evoluem, elas são capazes de fazer, às vezes, contas de adição, de subtração, em uma mesma brincadeira, porque para eles parece uma brincadeira, quando eles estão com os manipulativos. Eles se divertem muito. E eles começam a fazer entre eles. Você sabe esse? E mudam as peças de lugar. Isso tem sido muito legal para as nossas crianças. Isso nos deixa bem felizes mesmo. Que bom. Bill, eu quero te agradecer, então.
Muito obrigada pela live de hoje. De nada, e perdone meu português mal falado. Seu português é muito bem falado. E agradeço também que você fez em português, porque daí mais pessoas podem compreender. Mas em outro momento também podemos fazer uma em inglês, se você se sentir melhor. Sim. Mas seu português é ótimo. Vou praticar para a próxima vez que vou a Brasil, depois do Covid. Sim, está combinado, então. Muito obrigada, Bill. Tchau. Tchau, tchau.